Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos na nossa sequência de provérbios. No nosso dia 17 de setembro, vamos ler nosso capítulo 17 de provérbios. E tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus dê uma terça maravilhosa, que Deus guie seus caminhos, seus passos, né? Que Deus lhe dê a direção certa. Deixa eu baixar mais aqui. A direção certa em tudo aquilo que você vai fazer. Amém? Vamos lá. O versículo 1 fala assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Né? A Bíblia, ele não diz que é melhor que você não gaste seu tempo com riqueza, se isso te traz complicação, né? Males para a sua vida, para a sua casa, né? Que você tenha pão seco, né? Com paz. Como ele fala que o bocado seco, ele quer dizer pão seco. Se você tiver um pão seco, mas que você tenha paz. Isso é melhor do que você pagar um preço, ter tudo de farto, né? Fartura, tudo do melhor, mas tem muitos problemas, contendas, né? Brigas. Ele quer falar isso, né? A casa cheia de vítima também é aquelas pessoas que não reconhecem, né? Sempre tem aquelas historinhas, sempre tem aquela desculpa, né? Cheia de blá blá blá, né? Cheia de contenda. Então, ele nos ensina isso. Não que a Bíblia diz que não é para você ter bens materiais, que tem riqueza e tudo, né? O próprio provérbio nos ensina, né? Que Deus quer o nosso melhor, né? Que nós temos uma vida abundante. Mas ele está falando, é melhor ter um pão seco com paz, né? Do que você ter você está cheio de carne, né? Você ter carne, você ter coisas boas, do que você tá com contenda, né? Então é muito bom refletir isso daqui, né? Que quando Deus dá abundância, quando Deus dá riqueza, quando Deus dá abundância, quando Deus dá riqueza a você, que você tenha paz no coração, né? Que tenha um coração ensinável diante de Deus, né? Nos ensina que é melhor um pão seco do que a carne, se tiver paz, né? Como eu já falei, que possamos ter esse coração ensinável e entendido o que Deus quer para nós. O servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança, né? Aqui ele está falando do empregado, né? Ó, preste bem atenção. O servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Quando ele fala que o servo prudente está falando do empregado, né? O empregado que está dentro da casa, ele aconselha o filho do patrão dele, para não se perder, né? Em casos que ele está passando por situação que ele quer se perder, desviar do caminho, né? E com isso, o empregado ganha a herança pela bondade que ele fez com o filho do seu patrão, né? É muito interessante essa parte aqui que ele está nos ensinando. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, né? Aqui ele está falando que quem revela são as pessoas. Quem revela as pessoas é o Senhor. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações, né? Ele está falando aqui, quem revela quem são as pessoas é o Senhor. Não há o fogo que vai mostrar quem é a pessoa, mas Deus, né? Quando ele fala o crisol, ele fala assim, tipo
Vou dar um exemplo de um anel, uma aliança, né? Quando você vai provar se realmente é verdade, você tem que passar pelo fogo, né? Se vai derreter ou não, né? Mesmo você passando pelo fogo, né? Quem realmente vai mostrar quem são as pessoas é o Senhor. O mau farejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os seus ouvidos, a sua língua maligna, né? Isso está falando das pessoas maus que adoram ouvir tragédias. Não tem aquelas pessoas que andam... até nossa família tem, né? Quando junta todo, né? Ao invés de falar coisas que edificam, conta tragédia, né? Conta coisas que pode prestar atenção numa coisa. Quando você ouve uma tragédia, quando você ouve algo que não convém, né? O dia parece que fica triste, penetra na sua mente e você fica refletindo aquela notícia ruim. Mas a partir do momento que você ouve uma notícia boa, uma coisa que edifica, o dia fica mais leve, você fica mais feliz, você fica mais sorridente, entendeu? Aí está falando das pessoas que ouvem tragédia, né? Mal notícia, e acaba espalhando, né? Isso prejudica a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo, né? O que esconde, o que escarnece do pobre, insulta ao que criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune, né? Aqui é o versículo 5, né? Quem zomba dos pobres, que ele fala, né? Revela desprezo pelo Criador dele, que é Deus, né? Por isso nós não podemos zombar de ninguém, principalmente a pessoa que, quando a gente fala pobre, é em produtividade, uma pessoa que não produz nada, né? A pobreza vem disso, improdutividade, né? Não ficar fazendo piada para quem que é menos, vamos falar financeiramente, que você está abaixo de você, né? E, e nunca também contar vantagem, né? Para quem não pode ter o que você tem. Você tem algo e aquela pessoa não pode, e você fica contando vantagem, né? Querendo diminuir a pessoa. Nunca tente desprezar aquelas pessoas que são pobres, aquelas pessoas que são que não têm certas condições. Nós não podemos fazer isso, né? Porque Deus está vendo tudo, né? E, e Ele mostra desprezo para você que está cometendo isso. Coroa dos velhos, desculpa. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Aqui está nos ensinando a mostrar equilíbrio familiar, né? Quando ele fala, né, que coroa dos velhos, no caso está falando dos nossos avós, né? A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais, né? Você vê que tem esse ditado, né, que o avô sempre puxa saco do neto, né? Ele se alegra com os netos, né? E ele nos ensina aqui também você ter um equilíbrio familiar. Não é fácil. O que é fácil não é você manter esse equilíbrio. Porque cada um tem seu jeito, cada um tem sua personalidade, né? Cada um nasceu daquele jeito. E às vezes quando ele junta, nem todos vão concordar com, com sua opinião, né? Temos que ser pacientes, resilientes, né? Para mostrar equilíbrio e também mostrar equilíbrio que venha dar desfrute no meio daquela família. Isso. Não convém o tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, né? Quem fala bonito não cai bem em um insensato, né? E uma língua mentirosa, ele não governa. É isso que esse versículo quer falar, né? Não convém o tolo a fala excelente, né? O tolo, né? Tudo insensato. Quanto menos o príncipe, o lábio mentiroso.
pedra preciosa é o presente aos olhos do que recebe. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aqui é o versículo 8. Está falando que é a Bíblia, né? Ele condena aquilo que não convém de Deus. O que encobre as transgressões busca amizade, mas o que renova a questão, sempre os maiores amigos. Mas o que renova a questão, sempre os maiores amigos. Quem perdoa a ofensa, que está falando, a pessoa que perdoa a ofensa, ele cobre as transgressões e daí demonstra um amor, né? Que joga, não é aquela pessoa que joga na cara, né? As críticas, coisas, e daí vem a separação dos amigos, né? Então, mais o que renova a sua questão, sempre os maiores amigos, né? Quando você cobre a transgressão daquela pessoa, você demonstra um amor para aquela pessoa. E daí surge mais a amizade. Mas quando a pessoa joga na cara, separa os amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoite no tolo. A repreensão, ele produz marcas que não se pode apagar na pessoa de entendimento, né? Exemplo, se eu tenho entendimento, a repreensão me marca tanto que não consigo esquecer. Ele marca tanto que eu não consigo esquecer. E é mais forte do que 100 chibatadas, né? Quando ele fala aqui, ó, do que 100 açoites no tolo, né? 100 chibatadas, açoite, né? Chibatada, nas costas do insensato. O sábio, se for repreendido, ele aprende. Quando o sábio é repreendido, ele aprende. O insensato, ele toma a chibatada e não entende nada. É isso que o versículo está nos ensinando, né? Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele, né? Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. O rebelde ele vai sempre buscar o mal, né? Mas mensageiro cruel se enviará contra ele, né? Um mal servindo outro mal aqui, está nos ensinando, né? Encontre-se com o homem, a ursa, a qual rouba os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Ó, quando você, aquele livro aqui, essa Bíblia aqui é de João Ferreira de Almeida. Quando você lê a Bíblia NVI, né? Ou então, esqueci a outra, de James, uma coisa assim. Você vai ver que as palavras é totalmente diferente e é mais clara, dá para você entender melhor, né? E é bom que você, King James e NVI. É bom você comprar essas Bíblias assim, porque dá uma clareza para você entender. Porque quando você vê assim, estutícia, umas palavras que você não sabe o significado, é bom para você pesquisar, para você entender melhor. Se você tiver realmente esse livro aqui de João Ferreira de Almeida, né? Essa Bíblia, que é o meu de João Ferreira de Almeida. O outro já mais atualizado, ele está mais claro, né? Eu sugiro que você tenha uma Bíblia, se caso você não tenha, né? Então, nesse versículo 12, né? Ele está falando que é mais fácil entrar um urso ou uma ursa, né? No caso é a ursa, né? Irada com seus filhotes do que um insensato mostrando todas as suas tolices, né? Quando ele fala aqui, ó, com um homem a ursa, a qual roubaram seus filhos, quando ele está irado, né? Do que um insensato, mas aqui fala, mas não louco na sua estatúcia, né?
Quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Olha, esse aqui está falando da ingratidão, né? Ele está falando das pessoas que são ingratas, das pessoas que é vingativo, né? A pessoa que se beneficia com o bem e retribui com o mal. Então, essas pessoas, o mal nunca vai sair da sua casa, né? Vamos prestar bem atenção, a gente ser grato no que a gente recebe, no que a gente tem os benefícios, né? Que alguém dá para nós. Vamos ser gratos para que o mal venha sair, né? Vamos prestar bem atenção. A Bíblia de Provérbios, eles nos ensinam em tudo como a gente viver. Agora é só você manter em prática, realmente. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixar, por isso, a porfia, antes que seja envolvido, né? Aqui ele está falando sobre, está ensinando como resolver tudo no início, né? Soltar as águas, antes que piore a situação. No caso, em outras Bíblias ele fala sobre a rachadura, né? Ele fala aqui, ó, como soltar as águas. É o princípio da contenda. No caso, você tem uma rachadura de algo, né? Você vai logo tomar cuidado para fechar aquela rachadura, para que não venha abrir mais e piorar a situação. Aqui também nos ensina uma briga. Vou falar sobre casamento, né? E sabe, tem muitos casais aqui escutando isso, né? No início de uma briga. É bom você ceder, é bom você cortar, para que não venha gerar contenda. A partir do momento que continua a briga, gera contenda, né? Como está falando aqui, ó. Como soltar as águas e o princípio quer dizer o início, né? Da contenda. Deixar isso a porfia antes que seja envolvido, né? Antes que vire uma tragédia, né? E aqui ensina muitas coisas que no início a gente pode evitar, né? O que significa, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um para com o outro, né? Aqui ele está falando da injustiça que acontece sempre, né? Quando o ímpio é justificado e quando o justo ele é condenado. Já aconteceu várias vezes isso, né? Quando você vê injustiça, você fala assim, não era para acontecer isso, né? Fulano errou e ele foi justificado e tudo, né? Então, a gente tem que entregar isso na mão do Senhor. Não podemos fazer nossa própria justiça. Entregar na mão do Senhor, porque Deus vai cuidar de tudo isso, né? De que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento, né? O que adianta dinheiro na mão de quem não tem sabedoria, já que ele não quer adquirir? É isso que está falando esse versículo, né? Aqui no versículo 17 fala, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. É muito bom esse versículo, né? Que ele está falando que na diversidade que você vê quem realmente é um amigo de verdade, né? Em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. É na angústia, é na diversidade, é no desespero que você vai ver quem realmente é seu amigo de verdade. E isso torna um irmão, mesmo que não seja de sangue, né? Mas torna um irmão. E aconteceu isso comigo, sim, né? O homem, falta de entendimento da mão, ficando por fiador do seu companheiro, né? A Bíblia diz que, aqui ele está falando, né? Ele diz que sem juiz é quem faz o negócio. As pessoas que não têm juiz, né? O homem de falta de entendimento, pessoas que não têm juízo, falta de entendimento, né? Ele faz
algo antecipado. Ele fecha negócio, né? Como ele está falando aqui, ó. O homem fora do entendimento da mão, ele faz negócio, não tem negócio que a mão ali, você fecha a mão, né? Sem consultar, às vezes, casado, sem consultar a esposa, sem consultar um conselheiro, né? E isso, a pessoa que não tem entendimento algum, ele acaba se dando mal, né? O homem falta de entendimento da mão, por fiador. Nós podemos ser fiador de ninguém. Se você vê em outras sequências, né? Bem no início, acho que é o Provérbio 4, se não me engano, ele fala que para nós não ser fiador de ninguém. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. O que ama contenda, ama transgressões. E o que eu assa a sua porta, busca a ruína, né? Aqui vale para homem e para mulher, né? Que briga por qualquer coisa, por besteira, né? Gerando contenda. Essas pessoas, ele ama o pecado, né? E os pecadores não entrarão no reino dos céus. Então, nós temos que prestar muita atenção, né? E os arrogantes, quando ele fala outra parte aqui, ó. E o que alça sua porta e busca a ruína, né? No caso, ele está falando aqui dos arrogantes. Estão auto se destruindo. Então, presta muita bem atenção. Vigiar sempre, né? Para que não venha entrar contenda dentro da sua casa. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre virá a cair no mal, né? Ele está falando do mentiroso e coração maldoso. Além de não prosperar, ele ainda cai em desgraça, né? O perverso de coração nunca se alegará o bem, e o que tem língua dobra virá a cair o mal. Ele ainda vai cair em desgraça. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de insensato não se alegrará, né? Como quando você quer, né, dar alegria a seus pais, então seja sábio, né? Que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai sensato não se alegrará. Então, nós temos, para dar alegria aos nossos pais, nós temos que ter sabedoria, né? O coração alegre serve de um bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Vai secar os ossos. Versículo 22, né? O coração que está bem disposto, ele virá de remédio, né? Ele servirá de remédio para a nossa alma e para o nosso espírito. Mas a alma que está deprimida, ele enfraquece os ossos, né? Ele tira o vigor. É isso que está falando, né? O coração alegre serve para bom remédio, mas o espírito abatido irá secar os ossos. Então, nós temos que erguer nossa cabeça, né? E confiar em Deus, que Ele está preparando algo novo para a nossa vida, né? O ímpio tira o presente do anseio para perverter as veredas da justiça, né? No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão às extremidades da terra, né? Ele está falando que o tolo nem sabe o que ele quer da vida. Está falando do tolo, né? O rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos dos loucos, né? Os loucos são os tolos, né? Estão na extremidade da terra. Ele não sabe nem o que ele quer, mas a sabedoria é o grande objetivo das pessoas inteligentes, né? As pessoas, quando é sábia, ele tem aquele objetivo, ele sabe o que realmente ele quer da vida, né? Os filhos sensatos é tristeza para o seu pai e a amargura para quem deu a luz, né? Aqui nos ensina que nós temos que honrar, né? O nosso pai e a nossa mãe. E é o primeiro mandamento, né? Se não tiver sabedoria, né? Temos que ter sabedoria. Além de honrar, temos que ter sabedoria.
para que nós possamos ser um filho obediente. Que fala, o filho insensato é a tristeza do seu pai. E a amargura para quem dá a luz. No caso, da luz é a mãe. Então, nós temos que ser sábios e ser obedientes. Não é bom também punir o justo, nem ferires os príncipes ao que obra justamente. 26. Ele está falando que não há uma boa sorte, não há uma benção em que castiga o inocente, né? E quem há sorte em que deveria ser honrado, né? Ao contrário, como falei neste, né? Quando você quer dar castigo ao inocente e quer honrar aquele que há sorte com maldade, não é bom. Retenha as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito, né? A pessoa que realmente é de Deus, você vai prestar bem atenção. Retém as palavras, é pessoas que falam pouco, né? Aquele que são realmente de Deus, ele fala muito pouco, bem pouquinho. E também tem a medida no falar, né? E a alma está sempre tranquila, né? As coisas estão, às vezes, acontecendo, vendaval, as coisas estão pegando fogo. E a pessoa está calma, né? Tendo a certeza daquela solução, né? Então, aqui nos ensina a gente realmente falar menos, né? 28 é o último, né? Até o tolo, quando se cala, se reputa por sábio, e o correr os seus lábios por entendido, né? Aqui é o livro de Provérbios, é o livro de Salomão, né? Ele era especialista em letrar, que fala muito, né? Que fala muito também, comete muitos pecados. Então, temos que vigiar naquilo que a gente fala. Não falar demais, né? Quem consegue dominar a sua língua, né? Às vezes ele parece ser muito inteligente, no caso ele está falando aqui do tolo, né? Que o tolo, né? Quando ele se cala, ele se torna um sábio. Então, está nos ensinando a gente não conversar demais, a gente não falar o que não deve, né? E muitas das vezes as pessoas pensam que para mostrar inteligência é falar bastante, é falar demais. E ao contrário, às vezes o sábio, ele está mais calado do que conversando demais. Então, esse aqui foi nosso aprendizado. Você vê que nesse capítulo teve uns 3 versículos que falam sobre isso. A gente não pode falar demais, né? Então, releia novamente, né, o capítulo. E eu aprendi bastante com isso aqui, né? Principalmente na fala, né? Você não é inteligente de você falar demais. É o contrário. Quanto mais em silêncio, né, você se torna sábio. Muito interessante isso, né? Então, vamos fazer a nossa oração, né? Pai glorioso Deus, mais uma vez, Senhor Deus amado e justo, estamos aqui, Senhor, em ato de adoração, de agradecer, Senhor, te agradecer por mais um dia, te agradecer por tuas misericórdias, Senhor, que ela se renova cada manhã. Obrigado, Senhor, por mais um aprendizado, Senhor, que possamos, Deus amado, falar no momento certo e as coisas certas. E o que falar também, Senhor, que seja algo que venha edificar aqueles que precisam, Deus amado. Nos ensina cada vez mais, Pai amado e justo. Guarda, Senhor, todos aqueles que estão neste momento, Senhor, ouvindo, Deus amado, esse vídeo, Senhor. Permita que ele venha ter discernimento, Senhor. Que venha ter a clareza, Pai amado, para que venha a transformação dentro do seu coração. Coloca a paz, Senhor, para o angustiado, Senhor, para os atribulados, Deus. A paz que excede todo entendimento, que só vem de Ti, Pai amado e justo. Graças te damos por tudo, Senhor. Só Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Então, vamos preparar para o nosso vídeo de amanhã, nosso dia 18, né? 18 de Provérbios. Que Deus abençoe grandemente e dê um dia abençoado.